Olá, boa noite a todos. Hoje o tema é muito interessante: obesidade e fígado, como eles se relacionam, e ninguém melhor do que falar sobre isso com um grande especialista, Dr. Rodrigo Minces, que fez um grande sucesso aqui na semana passada. Ele é médico, gastro e hepatologista e professor. Tem muito a acrescentar aqui pra gente. Eu só vou esperar aqui eu acho que já alguns segundos ele já está entrando aqui com a gente e vai dar uma grande aula aqui. Olá, doutor Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu só ver aqui que o áudio está meio baixo. Pronto. Tudo É, bem? eu também tive que ajeitar o áudio aqui. Tá bom, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Vamos lá. É, hoje Mais o uma. tema é muito interessante, né? A obesidade e fígado, né? Hoje nós temos um tema bastante bacana, né? Diferente, né? Assim, normalmente a gente não costuma falar sobre isso no dia a dia, né? Mas eu acho que é super importante, né? No geral, eu preparei para conversar com vocês um pouco sobre esteatose hepática, né? Na verdade, a esteatose hepática, ela está relacionada não só à gordura, né? Não só ao ganho de peso ponderal, né? Ela está relacionada a outras causas também, tá? Antes só da gente começar, eu queria combinar com vocês, de repente, da gente fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez, né? Ah, tá. Vamos ver se eu dou uma aulinha rápida para vocês e aí depois a gente volta com as perguntas, né? A gente vê o que é de interesse de todo mundo aí. Ah, perfeito. Então tá bom, vamos lá, Rodrigo. Obrigado de novo pelo convite. Imagina, eu que agradeço, a gente que agradece. Então tá bom, vamos lá. Bom, é o seguinte, falar um pouco sobre esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? Então, é o seguinte, a esteatose hepática, hoje em dia, é uma coisa extremamente prevalente, é uma doença extremamente prevalente, né? 30% da população no mundo tem sobrepeso, né? Então, a gente sabe que isso tem uma repercussão gigante, né? No Brasil e no que tinha pausado, né? Oi. Deu uma travada, mas voltou já. Pronto, acho que pausou. Tá, tudo bem. Então, eu acho o seguinte, a gente estava falando que 30% da população no mundo tem algum grau de sobrepeso, né? Os estudos brasileiros, eles não são tão confiáveis quanto os estudos norte-americanos. Então, a gente costuma utilizar os dados norte-americanos para falar sobre o tema, né? Então, o que é a esteatose hepática e qual é a repercussão da esteatose hepática na vida de uma pessoa, né? Então, primeiro, a esteatose hepática, ela está relacionada ao acúmulo de gordura no fígado. Não necessariamente esse acúmulo de gordura no fígado está relacionado só ao sobrepeso ou à obesidade. Este é um dos temas, é uma das associações que a gente pode ter, né, com gordura no fígado. É uma queixa extremamente comum no consultório, então eu acho que vale a pena a gente aprofundar bastante no tema. Tá? Quais são as principais causas? Se a gente fala que não é só a obesidade que causa gordura no fígado, né, que é o que todo mundo imagina, né, se eu não ter gordura no fígado, na verdade isso é totalmente errado. Sabe que a esteatose hepática, ela surge em pacientes que têm ingesta de álcool significativa, né, em pacientes diabéticos, em pacientes com hipertrigliceridemia, quer dizer, com aumento de triglicérides, nos pacientes obesos, nos pacientes que têm colesterol alto, né, nos pacientes com doença viral. Então, por exemplo, a hepatite B, a hepatite C, todas essas doenças podem aumentar a quantidade de gordura no fígado. Tá? Pacientes que usam medicamentos, às vezes por um período longo, né, medicamentos quimioterápicos, tratamento para tumor de mama, esses pacientes normalmente também têm um aumento, né, dessa quantidade de gordura do fígado, tá? E muitas vezes são, vamos dizer, subdiagnosticados, né? Hoje em dia é muito comum, né? A gente conversa com as pessoas e eles falam, mas gordura no fígado todo mundo tem, né? Não tem problema, é que nem gastrite, todo mundo tem, não precisa fazer nada, né? Mas na verdade não é bem isso, né? A gordura no fígado, ela pode ser extremamente inofensiva, entre aspas, até causar quadros graves como a cirrose hepática, por exemplo. Tá? Então, o que eu sempre falo? Né? A gente precisa se atentar a doenças comuns,
mas não acreditar que elas não têm nenhum potencial, né, de gravidade, né, porque não é verdade. Né? Essas doenças podem ter potencial de gravidade, essas doenças podem gerar quadros mais importantes, principalmente a longo prazo. Né? Como diagnosticar, né, uma esteatose hepática? Então, muitas vezes a gente recebe os pacientes assim com aquele ultrassom. Ele vem com o ultrassom pendurado embaixo do braço, né? Normalmente é aquele paciente gordinho, com ultrassom embaixo do braço, com uma sacola cheia de remédios e fala assim, olha, eu tenho esteatose, né? O meu médico, o meu clínico me encaminhou porque eu tô com gordura no fígado, né? Porque eu tô com esteatose hepática. O aspecto do ultrassom, ele ajuda a gente a fazer o diagnóstico. Né? A gente consegue ver do ponto de vista macro, né? Claro que o ultrassom é um exame que depende de quem está olhando, né? Ele é examinador dependente, mas a gente consegue ver do ponto de vista macro se existe depósito ou não de gordura no fígado, né? Se essa gordura está presente ou não. Agora, a gravidade que essa gordura pode levar para o paciente, pode gerar no paciente, aí depende de algumas coisas, né? Depende de quantas comorbidades, quer dizer, quantos problemas de saúde o paciente tem, né, que possa estar corroborando, que possa estar potencializando essa esteatose hepática, né? E depende também se essa esteatose, se essa gordura no fígado está alterando ou não os exames de sangue. Né? Então, às vezes o paciente vem com TGO alterado, TGP alterado, gama-GT alterado, e ele entra em desespero, né? O clínico manda o paciente para você e fala, olha, tá cheio de alteração aqui. Né? Como é que eu faço para seguir isso daqui? Né? E aí vem, às vezes, pacientes que já estão acompanhando há anos, que não mudaram o hábito de vida, não mudaram nada, né? Ou são pacientes que têm doenças virais que não foram tratadas, ou pacientes que têm dislipidemia, que é colesterol alto, triglicérides alto, e ficaram ali, né? Sem tratamento. O que a gente faz? Né? A gente busca saber o quanto esse fígado está sendo lesado, entre aspas. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê se tem alteração nos exames de sangue, se o paciente tem outros problemas que poderiam levar a uma doença mais grave, né? Levando sempre em consideração que a síndrome metabólica, que é quando o paciente tem duas alterações pelo menos, né? Aumento de circunferência abdominal, diabetes, né? Dislipidemia, tal, enfim, o paciente que tem essas comorbidades, ele tem não só o risco de esteatose, mas tem também aumento do risco do coração, né? Aumento do risco de outras doenças graves, né? Então a gente precisa sempre ficar de olho e entender a obesidade como uma doença sistêmica, né? Como uma doença que afeta todo o organismo, tá? Então o diagnóstico ele vem do ultrassom, né? Ele vem através das enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, todos esses exames, que mostram para a gente de uma forma indireta se o fígado está inflamado. E muitas vezes a gente precisa abrir mão de algum procedimento um pouco mais invasivo, um pouco mais específico, que é a biópsia hepática, né? Que é quando a gente tira um pedacinho do fígado para analisar se realmente é isso ou não, né? Quando que isso é necessário? A maioria das vezes quando a gente tem dúvida diagnóstica. Tá? Porque eu vou falar para vocês daqui a pouquinho quais são as causas que podem vir junto, né? Quais são as causas que podem se sobrepor a esse quadro, né? Não necessariamente a gordura no fígado é a única relacionada a essa alteração das enzimas, né? Então a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, Perfeito. essa é uma coisa que eu sempre costumo falar, né? Às vezes o médico manda o paciente com alteração dos exames e fala que o paciente tem gordura no fígado. Isso não é uma verdade absoluta, né? Pode ser uma verdade, pode não ser uma verdade, né? A gente precisa verificar o que realmente está gerando essa alteração dos exames de sangue. Tá? Qual é o problema da esteatose? Né? O problema é que ela pode inflamar o fígado e gerar um quadro que a gente chama de esteatohepatite, que é uma hepatite por gordura no fígado. Tá? Não existe só hepatite B, hepatite C por vírus. Existe hepatite por gordura no fígado também. E ela, futuramente, se não tratada, pode levar a quadros mais graves, como o quadro de cirrose hepática, né? E como o quadro de hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Tá? Aí, às vezes, a gente até fala para o paciente que, assim, não é sempre que o fígado, ele segue aquela nossa sequência que a gente imagina. Ah, eu fiz o exame e deu uma esteatose leve. Eu tô com pouca gordura. Isso aí todo mundo tem, eu vou desencanar. Não. Né? A gordura no fígado, ela não necessariamente vai subindo grau a grau, né? Ela, de esteatose leve, ela vira moderada e depois acentuada.
né? E aí para depois levar a cirrose, a tumores e tal. Muitas vezes o paciente pode não ter cirrose, por exemplo, e desenvolver um câncer de fígado pela gordura. Tá? Então, essa é a importância. Né? Ela pode levar a cirrose, pode levar ao câncer de fígado, e a cirrose tem uma série de complicações possíveis. Né? Dentre essas complicações pode ter varizes no esôfago, que são os vasinhos no esôfago que podem levar a sangramento, o paciente pode ter aumento do volume da barriga, né? Isso gerado por líquido, que a gente chama de ascite. Tem uma série de complicações que são possíveis, né, para esses pacientes. Então, essa é a importância. Né? E o que é, né, essa cirrose, que é o que a gente está conversando agora? Né? A cirrose é quando o fígado ele sofre tanto a influência dessa gordura, através de mecanismos inflamatórios e outros mecanismos também, né, epigenéticos e tal, que o fígado começa a ficar endurecido, né? Ele fica fibrosado. Quando o fígado começa a ficar endurecido e começa a perder lentamente o seu funcionamento, né? Quando ele chega a ter uma fibrose grau 4, que é o mais alto grau de fibrose, o paciente começa a desenvolver esses sinais todos que eu falei, né? E a maioria das vezes, quando chega nesse quadro, onde o paciente já tem varizes de esôfago e tem uma cirrose já com manifestação clínica, né? Que já tem sintomas e sinais clínicos, normalmente esse quadro se torna irreversível. Né? A gente acha que a fibrose, que quer dizer, quando o fígado começa a endurecer, a gente acha que tem alguns tratamentos que podem reverter isso. Né? Mas quando já se transformou em cirrose, quando o fígado está totalmente endurecido, no grau máximo de endurecimento, aí a gente sabe que é mais complicado essa reversão. Né? Então, a cirrose é exatamente isso, é esse estágio final da gordura no fígado, antes do tumor, é o estágio final. Né? E a gente sabe que é super importante fazer esse diagnóstico. Tá? No passado, né, como é que era feito esse diagnóstico de cirrose? Né? Então, no passado, você tinha que colocar uma agulha lá dentro da barriga, né, dentro do fígado, para ver como é que estava a histologia do fígado e para ver o grau de fibrose, por uma classificação que a gente chama classificação de Metavir. Tá? E aí, a maioria das vezes, a gente descobria e, tecnicamente, não mudava muita coisa. Né? E era um procedimento invasivo e tal. Hoje a gente tem algumas outras formas indiretas, né, de imaginar, né, de prever mais ou menos qual que é o grau de sofrimento desse fígado. Né? Quer dizer, se ele é um fígado cirrótico, se ele não é um fígado cirrótico, a gente consegue ter uma ideia. Né? E aí entra a modernidade da hepatologia dos dias de hoje. Né? Qual que é essa modernidade? Existe um exame, né, que deve ter aí talvez uma década, ou assim, de disponibilidade, talvez um pouco menos, não sei, que chama FibroScan. Né? É um exame que parece um aparelhinho de ultrassom, né? Ele tem uma manopla na ponta, né? Eu costumo fazer bastante esse exame, né? E ele dá através do exame do ultrassom e através da medida da elastometria, que é o quanto está rígido e quanto de dificuldade tem as ondas para chegarem no fígado, a gente prevê o quanto de endurecido ele está. Do grau 0, que é nada endurecido, até o grau 4, que é totalmente, entre aspas, endurecido. Né? Existem outras coisas agora que a gente costuma fazer para tentar prever isso aí também. É claro que isso tem margem de erro, né? Não é perfeito como a biópsia, mas ajuda muito e muitas vezes faz a gente evitar um procedimento de biópsia. Né? Existem algumas contas matemáticas também que também ajudam a gente a prever isso, né? Entender o que está acontecendo. Né? Essas contas se chamam APRE, né, e FIB4, né, são os dois métodos. A gente coloca alguns dados, né, matemáticos, avalia alguns exames do paciente, com alteração de enzima, plaqueta, né, e verifica se esse paciente tem a possibilidade de ter uma fibrose avançada e se ele merece uma investigação maior com biópsia ou algum outro tratamento mais agressivo, né, ou não. Ou se a gente para por aí e só observa ele e trata ele como um paciente simplesmente portador de gordura no fígado, sem nenhum aumento com relação a isso. Tá? Então, a gente costuma chegar nesse nível, né, e consegue, de uma certa forma, prever algumas coisas que a gente não previa antes e evitar procedimentos desnecessários, procedimentos invasivos que têm risco de complicações. O risco é baixo de complicações, mas ele existe. Né? Você fazer uma biópsia, quer dizer, você analisar o fígado através da histologia, quer dizer, colocar agulha e ver como é que estão as células lá dentro do fígado, isso pode gerar algum problema. Né? Isso pode gerar algum grau de sangramento, o paciente pode ter alguma alteração pressórica e tal, então a gente evita ao máximo possível. Tá?
O que a gente tem que continuar comentando ainda sobre o assunto, né, antes de abrir para perguntas do pessoal, né? Diagnóstico diferencial, isso eu acho super importante, né? Saber que o fígado, que a esteatose hepática, não necessariamente ela é a única causa que gera alteração das enzimas do fígado e não é a única opção quando a gente vê esteatose no exame, quer dizer, quando a gente vê a gordura no exame de ultrassom, não significa que o seu exame de sangue do fígado está alterado só por causa disso ou porque ele está necessariamente alterado por causa disso, né? Então, existem várias causas que podem alterar o exame. Quais são essas causas? Né? Pode alterar por medicamento, pode alterar por hepatite B, por hepatite C, por doenças autoimunes do fígado, e a gente tem a hepatite autoimune, a gente tem uma síndrome que chama overlap síndrome, tá? A gente tem doenças metabólicas, né, como a esteatohepatite, né? Porque, na verdade, a esteatose, que é o acúmulo de gordura, não necessariamente gera essa alteração dos exames de sangue, que é a inflamação pela gordura, né? E a gente tem, aí tem outras doenças genéticas, acúmulo de ferro no fígado, que é a hemocromatose, alterações metabólicas de metabolismo do cobre, né, que é um eletrólito que a gente tem também, né? Então existe uma série de coisas que podem gerar isso aí, né? Quando que a gente faz a biópsia? Né? A biópsia é feita em regime hospitalar sempre, né? Sempre com anestesia local, pelo menos. Alguns lugares optam por sedar o paciente como se fosse um procedimento de endoscopia e outros não, né? Então, como é que a gente faz? A gente interna esse paciente no hospital, ele fica uma média de 4 horas a 6 horas no hospital, e aí a gente faz o procedimento. Quando que ele é indicado? Quando a gente tem dúvida diagnóstica, tá? Então, assim, a gente não tem certeza se aquilo realmente é uma esteatohepatite, é uma inflamação do fígado por gordura, e a gente imagina que pode ser, por exemplo, uma hepatite autoimune, que é uma das maiores situações onde a gente costuma fazer a biópsia, para diferenciar essas duas situações, né? E também em algumas situações onde a gente sabe que o paciente tem uma doença grave, que ele tem um diabetes descontrolado, que ele tem um colesterol descontrolado, que ele tem uma série de outras alterações e que a gente precisa investigar mais a fundo, né? Que a gente precisa saber o quanto esse paciente evoluiu da doença ou não evoluiu da doença. Tá? Então, funciona desse jeito. Né? O que eu acho bacana, né, é que a gente tem que começar a falar mais, né, que eu sei até que você está com uma equipe multidisciplinar aqui, né, nutricionista, psiquiatra e tal, é que a esteatose é só a ponta do iceberg, né? Então, assim, Olha, a cirrose, né? O paciente desenvolver cirrose é a ponta do iceberg, né? A maioria desses pacientes, eles têm alguma alteração psíquica, né? Eles têm algum quadro emocional que faça com que que ele tenha compulsão alimentar, por exemplo, né? Ele tem uma falta de orientação nutricional, né? Porque a maioria dos pacientes, eles têm uma tendência a acreditar, isso é uma coisa bacana, né? Pra gente comentar. Eles têm a tendência a acreditar, eu uso isso todos os dias. Doutor, eu não como nada, não sei porque eu tô gordinho. Eu não sei porque aumentou a minha gordura no fígado. Aí você fala assim, mas como você não come nada? Não, eu não como nada, eu como muito pouco. Mas o que você come? Aí eu troquei, doutor, eu troquei tudo por integral. Aí o paciente fala assim, eu troquei por pão integral, eu só como integral agora. Só que o integral, ele vira açúcar, né? O carboidrato integral, quando ele é equilibrado dentro do nosso organismo, ele vira açúcar do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que saber tudo isso, né? A gente tem que saber que não adianta você trocar tudo por integral, não adianta você continuar comendo macarrão integral, pão integral, não adianta você ficar comendo pizza, mas a massa é não sei o que lá da gluten free, né? Os nutricionistas que te acompanham aí vão falar muito melhor do que eu, mas as pessoas têm que ter a tendência e acreditar que não é só a gordura que você se alimenta que vira gordura no fígado, né? O carboidrato em excesso, enfim, todos esses alimentos calóricos, o açúcar, né? Tudo isso aí vai gerar gordura no fígado através do aumento da circunferência abdominal, né? Eu acho que o assunto básico é esse. Existe 1 milhão de coisas para falar sobre esteatose, né? É um dos assuntos talvez que seja mais frequente nos dias de hoje no consultório, e eu acho que isso realmente é um tema que tem que ser abordado, né? De uma forma intensa, inclusive, tá? Porque é uma coisa de extrema relevância. 30% da população mundial tem sobrepeso, a esteatose existe, né? Ela está aí presente para mostrar para a gente que os quadros que a gente considera bestas, como os pacientes falam de refluxo, que refluxo todo mundo tem, que a esteatose todo mundo tem. Minha esteatose é levinha, né? Eu tenho uma gordurinha leve aí no fígado, isso não tem problema. Funciona assim, precisa avaliar
tudo que vem junto com essa esteatose, né? A esteatose, ela é uma doença metabólica, né? Ela não está relacionada só ao seu fígado. Ela está relacionada a todas as alterações do organismo que podem levar ao acúmulo de gordura no fígado, né? Eu acho que a gente, assim, falando essas questões básicas, a gente pode abrir para o pessoal perguntar. Ah, perfeito. É uma excelente aula, doutor Rodrigo. Muito obrigado. E Obrigado. eu vou pedir para o pessoal, quem quiser participar, comentar aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas no ponto de interrogação, né? Mas aí eu já vou pegar aqui, ó. A Eliene falou que ama doce, né? E como que faz para... muita gente ama doce. Como que faz para controlar isso na prevenção da obesidade, né? Então, existem alguns tipos de tratamento, né? Existem os tratamentos farmacológicos para evitar compulsão alimentar, quando o caso é compulsão, né? E existem os tratamentos não farmacológicos, né? Que são, aí entra terapia, né? Existe avaliação do nutricionista e tal. E existem formas de você, vamos dizer assim, a nutricionista vai falar muito melhor sobre isso, mas existem formas de você enganar, entre aspas, o seu cérebro, né? E utilizar outros alimentos que te saciem essa vontade. Mas quando isso se torna alguma coisa patológica, né? Quer dizer, quando a gente sabe que essa vontade de comer doce ela está muito acima do esperado, aí existem medicamentos, né? Quando a compulsão alimentar está prejudicando o paciente, a gente sabe que existem medicamentos que ajudam, né? Tanto medicamentos fitoterápicos, que a gente usa com uma certa frequência, quanto medicamentos antidepressivos, né? Então, eu acho que é por aí, né? Ah, perfeito. Eu só não sei se está travando, né? Que o pessoal tá... Não, Não sei, o pessoal não tá tá travando. travando. Não? Acho que não. Tá bom. Ó, eu vou... Para a gente se organizar melhor, eu vou até aqui desativar os comentários. Quem quiser fazer comentário, faz direto na caixinha de perguntas, daí fica mais fácil para a gente se organizar. Tudo bem? Ó, aqui, ó, a primeira pergunta: tem medicamentos para esteatose hepática? Assim, existem medicamentos para esteatose, mas no geral a gente utiliza mais quando o paciente tem esteatohepatite, quer dizer, quando ele tem alteração na biópsia que seja sugestiva disso, né? Hoje em dia, a gente usa alguns medicamentos para obesidade que acabam ajudando também diretamente na esteatose, e nessa situação, não necessariamente a gente precisa ter uma biópsia, né? Do ponto de vista prático, né, não necessariamente a gente espera a biópsia para fazer o tratamento da esteatose, né? Uma coisa é o que a gente vê protocolar e outra coisa é o nosso dia a dia, a nossa experiência prática, né? Existe um medicamento hoje em dia, né, que eu não posso, por questões éticas, falar aqui, tá? Mas é um medicamento que saiu em várias capas de revista há um tempo atrás, que é uma injeçãozinha que a mulherada toma e tal, e que ajuda bastante o controle da obesidade, né? Ele estimula um receptor que é o receptor da grelina, né? E através dessa estimulação, a gente tem uma sensação de saciedade, né? Então ele tem a sensação de que ele come um pouquinho e ele sente que ele está satisfeito, né? Através desse mecanismo, de alguns outros mecanismos endocrinológicos, o paciente acaba perdendo peso, né? Para a gente ter uma perda uma normalização das enzimas do fígado, quer dizer, dos exames de sangue, os trabalhos falam mais ou menos uma perda de 10% do peso, né? E assim, a partir de 3 a 5%, começa a ter alteração da gordura, começa a reduzir a gordura através do ultrassom, né? Então, existem tratamentos, né? Tanto para obesidade, em algumas situações, quando o paciente tem alteração das enzimas, existem medicamentos que a gente usa para tentar reverter a fibrose e outros medicamentos que a gente usa para controlar a inflamação. Ah, perfeito. Aqui, ó, o Adilson está perguntando se a ferritina com nível 1300 pode ser problema de fígado. Desculpa, acho que travou-se a ferritina com o número 1300. O que tem? Isso. O Adilson aqui perguntou, ó, ferritina com nível 1300 pode ser problema de fígado? Pode, né? O aumento da ferritina, ele pode estar relacionado a várias coisas. Desde o acúmulo de gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática, pode ser
uma hiperferritinemia por causa da síndrome metabólica, por causa dos distúrbios metabólicos, né, que aí entra gordura no fígado, triglicérides alto, colesterol alto, glicemia alta, e pode ser também uma alteração gerada por uma doença genética que chama hemocromatose, né? E essa hemocromatose precisa ser investigada de uma forma um pouquinho mais importante, aí precisa avaliar, porque essa hemocromatose pode acumular ferro no fígado e pode alterar o coração também. E aí, nessas circunstâncias, a gente tem que fazer procedimentos como se fossem, a gente chama de sangrias, que nada mais são do que pequenas doações que não são doadas, né? São retiradas de sangue do paciente para baixar esses níveis de ferritina e evitar que eles se acumulem no fígado ou no coração. Ah, perfeito, doutor Rodrigo. Aqui, ó, o Encanto da Moda perguntou, disse o seguinte: tenho intolerância à lactose e meu fígado alterado, tem a ver? Acho que deu uma travadinha, a gente já vai voltar. Lactose é uma alteração de absorção intestinal, né? Uma deficiência de uma enzima que pode ser primária ou secundária, né? E a doença do fígado, né? A gordura no fígado é completamente diferente. Nós estamos falando de uma deficiência enzimática, né? Que é uma deficiência de uma enzima que o organismo não produz e por isso ele não digere a lactose, tá? Ou uma doença do fígado, que é um acúmulo de gordura no fígado que pode ser prejudicial na maioria das vezes. Ah, perfeito, doutor Rodrigo. Ó, aqui tem uma psicóloga aqui perguntando como que é o acompanhamento psicológico antes de uma cirurgia bariátrica. Não Então, sei. o acompanhamento psicológico hoje ele é super importante, né? Antes da cirurgia bariátrica, porque a obesidade, né, ela não é uma doença só sistêmica, ela é uma doença psíquica, né? Por isso que a gente vê que tem muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica e voltam a ganhar peso. Eu tenho um paciente que ele tinha a questão da compulsão que não foi bem tratada, né? E aí o que aconteceu? Aí ele fez a cirurgia bariátrica e ficou tomando doce de leite. Ele não conseguia comer, ele comia doce de leite o tempo todo, tomava leite condensado, né? Coisas que ele conseguia absorver, e ele voltou a ganhar peso tudo de novo. Né? Ele voltou a ganhar, ele tinha perdido 40 quilos, ele teve um reganho de 30. Né? Então, como é que funciona? Não existe, não tem nenhuma forma, inclusive o convênio obriga os pacientes a terem um acompanhamento psicológico, não existe nenhuma forma da gente tratar e operar esse paciente se o paciente não tiver um acompanhamento mais profundo com o psicólogo. Né? No meu caso, eu sempre, os convênios exigem pelo menos uma consulta. Eu sempre peço para o paciente fazer pelo menos, né, sim, no mínimo um mês de atendimento e possivelmente o pós também, né? Porque ele vai aprender a pensar de uma forma diferente, né? Ele vai ter que recondicionar o cérebro dele e ele vai ter que entender algumas frustrações. Então, aquele cara que comia uma pizza inteira, ele vai fazer a cirurgia, ele vai comer um pedaço e vai ficar estufado, não vai conseguir comer mais. Então, na verdade, a gente fala de duas coisas, né? A gente fala da doença orgânica, que é aquela doença que vai te gerar todos os problemas, né? Porque não é todo paciente também que pode ser submetido a uma cirurgia bariátrica, né? A gente tem que ter algumas características específicas. Então, o paciente tem que ter um IMC acima de 35 com algumas comorbidades graves, pelo menos duas comorbidades graves, por exemplo, um diabetes de difícil controle, uma hipertensão de difícil controle, ou uma esteatohepatite, enfim, alguma coisa assim, né? Ou o paciente tem que ter um IMC de 40, pelo menos. Tá? Então, assim, não é simples desse jeito. Né? Da forma como eu lido com os pacientes, eu costumo pedir para os pacientes fazerem pelo menos um mês de acompanhamento pré e, preferencialmente, se os pacientes tiverem condição, manter um acompanhamento pós, né? Principalmente aí nos primeiros meses, que são meses de adaptação. O paciente começa com comida líquida, depois ele passa para comida pastosa, tem muita dificuldade de ingerir líquido, né? Porque o paciente perde uma porcentagem muito grande do estômago e deixa de absorver muitas vezes quando a gente faz aquela cirurgia que chama bypass, que é uma cirurgia que mexe na absorção do intestino. Tá? Porque existem duas cirurgias possíveis. Existe uma cirurgia que mexe com essa relação da absorção, que é a mais famosa de todas, é o bypass, e existe a gastrectomia vertical, que a gente fala, que é só quando a gente reduz o tamanho do estômago. Né, que normalmente é utilizada, né, podem ser grandes perdas de peso, mas normalmente são utilizados para perdas de peso não tão significativas quanto o bypass. Né? Olha, é perfeito. É,
tem até uma dúvida aqui, eu acho que muita gente tem essa dúvida sobre chá, né? Pode tomar chá todo dia? Olha, isso é um dos maiores terrores do hepatologista, né? O chá é um terror do hepatologista, né? Tem muitos chás que são tóxicos para o fígado, né? Muitos. Olha, Eu sempre falo que a gente morre de medo da vovozinha, né? O hepatologista. Porque muitas vezes o paciente chega e fala, olha, eu fui lá, não sei, minha avó me falou, não sei, o moço da farmácia de ervas me falou que se eu usar unha de gato, dente de leão, assim, uma série de ervas tóxicas para o fígado, né? Eu não vou ter problema, vai melhorar meu fígado e tal. Até pacientes, às vezes, que fazem acompanhamentos psíquicos, psiquiátricos, né? Eles falam, olha, eu não quero tomar remédio alopático, então eu quero tomar um fitoterápico. As pessoas têm a tendência de imaginar que tudo que é erva não tem problema, né? Ah, é natural, né? Gente, não existe isso, né? Muitos medicamentos naturais, fitoterápicos, são extremamente prejudiciais para o fígado. Um exemplo grande desses é um medicamento que chama Hipericum perfuratum, que é a erva de São João, né? Que é bem famosa, que os pacientes usam para controlar a ansiedade. Né? Ah, não, eu vou usar a erva de São João porque não vai me fazer mal como um antidepressivo, porque os pacientes têm a sensação de que o antidepressivo causa dependência química e que ele vai entrar no uso do antidepressivo e não vai sair nunca mais. O que também não é uma verdade. Né? Os antidepressivos podem ser uma ponte na vida do paciente, não necessariamente vão ser tratamentos eternos, que o paciente vai fazer para sempre. Né? Então, a gente tem que pensar nisso como uma coisa... Eu sempre falo que os tratamentos como uso de antidepressivos são tratamentos que complementam a terapia. Né? Os psicólogos na nossa área, eles são de extrema importância. é, é perfeito, exatamente. Olha, eu vou até aqui separar uma outra pergunta. Tem bastante gente perguntando, né? Ó, aqui, ó. O Encanto da Moda perguntou de novo sobre a vitamina D 2000I. Se ele pode mexer no fígado, né? Não, a vitamina D não. Né? Existem algumas vitaminas, inclusive, que a gente utiliza como mecanismo de antioxidação hepática e tal. A vitamina D, no geral, não. No geral, a gente usa a vitamina D mais por uma questão de fixação óssea. Na verdade, a gente sabe que o déficit de vitamina D está relacionado a uma série de coisas. Alteração de paladar, pode estar relacionado a quadros depressivos, né? A gente até viu aí, ultimamente, que alguns trabalhos mostram que a gente, assim, claro que a gente precisa de muito mais trabalho para dizer, mas alguns trabalhos dizem que quem tem déficit de vitamina D, por exemplo, pode pegar quadros infecciosos mais graves, inclusive o COVID, né? Então, a reposição da vitamina D, tecnicamente, não alteraria o fígado, tá? Eu acho que não tem problema. Ah, ótimo. Ó, a Elizabeth perguntou: gordura no fígado pode dar em crianças também? Pode. Né? A gordura no fígado ela não é exclusiva de adulto. Né? Hoje em dia, a alimentação das crianças está muito ruim também. Então, com essa ingressão com o ingresso dos fast foods e tudo isso, a gente sabe que o risco começa a aumentar, né? E não existe idade para ter esteatose. Você pode ter gordura no Pode. fígado desde pequenininho, né? Desde a infância até a fase assim, adulto, os idosos, enfim. E, ó, a pergunta da Alda aqui, ó. Frutas cítricas faz mal ao fígado? Não, as frutas cítricas no geral não. A gente tem que tomar cuidado só com algumas frutas que são hipercalóricas, né? Que também a gente tem a tendência de achar que quando a gente troca tudo por fruta e integral, a sua vida está resolvida. Tem muitas frutas que são hipercalóricas também, que também aumentam a gordura no fígado, mas não aumentam pela fruta em si. Elas aumentam pelo potencial calórico e pelo ganho de peso. Né? Então aí é super importante passar no nutricionista, porque tem muitas frutas aí que aumentam inclusive a frutose, né? O aumento de frutose pode também estar relacionado ao ganho de gordura no fígado, né? Então existe sim, né? Existe uma associação, mas não é o fato da fruta ser cítrica que vai prejudicar o fígado, né? Ah, entendi. Ó, a Cristina. Não, Cristiane, desculpa. Quais alimentos devem ser evitados para não acumular gordura no fígado? No geral, a gente pede para reduzir bastante a ingesta de carboidratos, né? Massa, pão, né? Excesso de arroz e feijão. O arroz e feijão é uma questão bem bacana também, porque o brasileiro ele tem a tendência a achar
que ele come muito bem quando ele come bastante arroz e feijão, né? Isso a gente ouve direto, né? Doutor, mas eu como muito Sim. bem, a minha alimentação é ótima, eu como um monte de arroz e feijão. Não é assim, né? O arroz, excesso de arroz e feijão é excesso de carboidrato, né? E excesso de carboidrato vira açúcar e acumula gordura. Então, no geral, é reduzir a quantidade dos carboidratos, das massas, dos pães, do excesso de arroz e feijão, aumentar a ingesta de proteínas magras, né? Aí entra, por exemplo, os grelhados, né? Principalmente os grelhados não gordurosos, porque a gordura também é prejudicial, né? E a ingesta de verduras, saladas, enfim. Ah, perfeito. Ó, a Márcia Lu aqui falou que foi diagnosticada com gordura no fígado e sente dor de cabeça quando come alguns alimentos. Isso tem alguma coisa a ver? Olha, assim, isso é até engraçado, né? Porque a esteatose hepática, no geral, a gordura no fígado, no geral, ela não dá sintoma, né? Eu ouço isso muito no consultório. Às vezes os pacientes falam, minha boca tá amargando, né? Minha boca tá amargando, eu tô com dor de cabeça, meu fígado não tá bom. No geral, isso não é verdade, tá? O fígado, no geral, não dá sintomas, a não ser que o paciente tenha uma cirrose avançada, que é onde ele pode começar a desenvolver aquelas complicações todas que eu falei, o aumento de líquido na barriga, os vasinhos no esôfago, que tem risco de romper e sangramento, né? Mas isso são fases avançadas, né? A esteatose hepática, no geral, não dá esses sintomas, e, no geral, esses sintomas são sintomas gástricos e não sintomas hepáticos, ou seja, são sintomas, no geral, do estômago. Ó, aqui, ó, a Alda perguntou aqui que você estava falando, medicamentos fitoterápicos podem fazer mal ao fígado? Podem, né? É aquilo que eu estava conversando, os medicamentos fitoterápicos podem alterar o fígado, inclusive levando a quadros de hepatites medicamentosas. Cuidado com tudo que é fitoterápico e que a gente imagina que não faça mal. Não funciona assim, tá? Pode acontecer, podem ter danos hepáticos graves, né? E, enfim, a gente pode ter complicações até maiores do que com alguns medicamentos alopáticos. Ah, tá certo. Olha, eu selecionei essa pergunta aqui, mas eu nem sei se eu poderia. A simvastatina pode melhorar a gordura no fígado? É o seguinte, na verdade, a simvastatina é um tratamento para colesterol, né, para Ah, dislipidemia, né? O que acontece? A simvastatina, ela pode ajudar controlando o colesterol, né? Se o paciente tem colesterol alto e você não tratar essa dislipidemia, esse colesterol alto, seja através de medicamento, através de exercício físico, através de uma melhor dieta, enfim, se você não tratar isso, você vai piorar a sua gordura. Então, um dos pontos para serem, vamos dizer assim, tratados e para serem focados, um dos pontos é o controle do colesterol. perfeito. Ó, a Andrea tá perguntando se gordura no fígado dói. Não. A esteatose hepática, no geral, é assintomática, os pacientes não têm nenhum sintoma e a grande maioria dos pacientes faz o diagnóstico através do que a gente chama de exame incidental, do incidentaloma. Quer dizer, ele vai fazer um exame de ultrassom de rotina, né? E a maioria das vezes encontra esse acúmulo de gordura no ultrassom de rotina. Né? No geral, não gera dor. Entendi. Ó, a Elizabeth, a retirada de vesícula pode aumentar a chance de ter gordura no fígado? Não, no geral não, né? No geral, a retirada da vesícula, no geral, inclusive os cálculos de vesícula, né? As pedras na vesícula, elas estão mais frequentes em pacientes obesos, né? Então, a pedra na vesícula, ela é mais frequente em pacientes obesos, em pacientes do sexo feminino, enfim, tem algumas características. Uma delas, a gente sabe que os cálculos das pedras, elas surgem mais em obesos, mas não tem nenhuma relação da retirada da vesícula com o ganho de peso, com a obesidade, com a esteatose, enfim, nada disso. Ó, o Encanto da Moda aqui perguntou para você de novo, analgésicos se afeta o fígado. Assim, analgésicos no geral não, né? Alguns analgésicos, como o paracetamol, por exemplo, em doses muito altas, podem ser tóxicos para o fígado. Né? Não é um comprimido que vai trazer problema, mas se você tomar doses altas, às vezes a gente costuma falar aí mais do que 4 gramas por dia, você pode ter uma hepatite medicamentosa. No geral, por exemplo, o paracetamol, quando você tem uma hepatite medicamentosa por paracetamol, que é o famoso Tilenol, né? No geral, essa hepatite, no geral, é grave. Né? A gente costuma ter enzimas hepáticas altas e tal. Mas isso é dose dependente. Né? É muito incomum ter problemas com esse tipo de medicamento em dose habitual. Né? Agora, os anti-inflamatórios não hormonais,
né? Estes sim podem causar problemas no fígado, graves inclusive. Olha. Ó, a Janice aqui está perguntando, doutor, sobre essas veias dilatadas, se vier a romper, é muito grave? Pode ser, né? Quando essas veias rompem, o paciente tem risco de vida, né? Tem que ir correndo para o hospital para fazer um procedimento, né? Estabilizar o paciente clinicamente. Muitas vezes o paciente tem que submeter a um procedimento que chama ligadura elástica, que é amarrar essas veinhas, né, para evitar que elas continuem sangrando ou cauterizar elas de uma outra forma que não é tão frequente hoje em dia, mas que muito tempo a gente fazia desse jeito quando a gente não tinha tanta tecnologia, né? Certo. Medicamentos para diabetes podem causar? Não, no geral é o contrário, né? No geral, o bom controle do diabetes, né? No geral, o bom controle do diabetes melhora a gordura no fígado. Os pacientes têm essa tendência, né? Eles chegam no consultório com uma lista de 200 remédios e eles falam assim, doutor, eu estou tomando remédio para pressão, para o colesterol, para o triglicérides, para não sei o quê, eu vou tirar tudo isso aqui porque isso vai prejudicar meu fígado. Na verdade, não é isso, né? Não são todos os medicamentos que prejudicam o fígado. Na verdade, é muito mais prejudicial para o fígado. Tá com colesterol alto, tá com triglicérides alto, tá com a glicemia alta, do que usar os medicamentos, né? Alguns medicamentos podem dar reações no fígado. Por exemplo, o uso de remédios para colesterol. Eventualmente, eles podem alterar as enzimas do fígado, que é o TGO, o TGP, né, o gama-GT. Nessas situações específicas, a gente retira esses medicamentos, dependendo do grau de alteração, e substitui eles ou opta por não utilizar o remédio. Depende do quanto esse remédio pode eventualmente vir a alterar o fígado. Mas, no geral, são medicamentos indicados, inclusive, para o tratamento da gordura. Olha. Ó, aqui uma outra Andrea, que se chama Andrea Souza, ela perguntou o seguinte: tomar antibiótico causa gordura no fígado? No geral, também não. Tá? Tem antibióticos que podem ser tóxicos para o fígado, né? Que podem causar hepatite medicamentosa e tal. Um dos mais famosos é o clavulin, que é a amoxicilina com clavulanato, ou qualquer outro que seja amoxicilina com clavulanato. Né? Eles têm uma tendência a causar, podem causar, né, alteração das enzimas do fígado. Isso não é uma novidade, isso está na bula para quem quiser ver. Tem alguns outros também que podem causar, mas esse talvez seja o mais frequente. Existe a tetraciclina também, que também pode causar alterações no fígado. Então, existem antibióticos que podem causar alterações, né? Mas, no geral, acumular gordura, a gordura, no geral, é uma coisa mais crônica, ela não acumula, tomei e acumulou. Né? No geral, o que acontece com uma frequência assim, maior e com uma velocidade maior é o processo inflamatório, que seria a hepatite medicamentosa. Ah, certo. Ó, o Adilson aqui está perguntando se pode ter pancreatite por 2 vezes. Depende do caso, né, da situação. Existem várias causas de pancreatite. Existem as pancreatites biliares, que a gente fala, que são as pancreatites por pedrinhas, né, da vesícula que saem e vão para o pâncreas, né? E existem as pancreatites por álcool, né? Existem as pancreatites por aumento de triglicérides, por hipertrigliceridemia. Mas, no geral, elas podem acometer o mesmo indivíduo mais de uma vez. E dependendo do tipo de pancreatite, ela só vai ser resolvida quando você tratar a causa base, né? Então, não é toda pancreatite que é igual, né? Não é toda alteração, toda gordura no fígado que é pelo mesmo motivo. A gente tem que avaliar o motivo da pancreatite para poder encontrar a melhor solução do tratamento dela. Ah, entendi. A Milena aqui perguntou sobre o Rivotril se afeta o fígado, né? Então, aí assim, aí o Rivotril é um dos remédios que é metabolizado no fígado, né? Então, todos os remédios que são metabolizados no fígado podem gerar algum grau de alteração. Mas não é, assim, não é dos remédios mais frequentes, né? Em alguns pacientes que já têm uma alteração de metabolização hepática, né, que já não metabolizam tão bem, né, pacientes que têm cirrose e tal, a gente evita os benzodiazepínicos, que são os medicamentos dessa classe. Então, significa que a gente não usa, mas a gente evita, porque como eles são metabolizados, quer dizer, o fígado que dá conta desse remédio, né, para eliminar ele, né, para metabolizar e eliminar, às vezes a gente opta por não usar, né? Olha, perfeita. Eu tô adorando aqui a aula e todo mundo tá adorando. Eu posso continuar aqui? Tá tendo um monte de pergunta. Posso Por continuar favor, aqui? por favor, por favor. Ó, Ana Maria, se polivitamínico pode prejudicar o fígado. Depende também.
né? Tem alguns componentes, como a biotina, por exemplo. Tem alguns medicamentos, por exemplo, para crescer cabelo, né? Que tem biotina e que tem algumas outras substâncias que podem prejudicar o fígado, né? Depende muito do medicamento, né? Porque existem vários tipos de vitamina. No geral, a gente tem que avaliar cada fórmula de cada vitamina para verificar se tem alguma coisa aí que pode trazer malefício para o paciente, né? E se tiver, a gente não utiliza, obviamente, né? Entendi. E o ácido acetil salicílico? O ácido acetil salicílico é um medicamento que a gente usa normalmente para pacientes que já tiveram AVC ou para prevenção cardiovascular. No geral, ele é muito mais preocupante para o estômago, tá? É um dos medicamentos que, se não for, em algumas situações a gente usa protetor gástrico e tal, que é um dos medicamentos com maior risco de ter gastrites e úlceras, né? Um medicamento que pode gerar úlcera gástrica, sangramento, é um dos mais frequentes, inclusive. Mas, no geral, para o fígado não costuma, assim, não é um medicamento de alto risco para o fígado. Doutor, qual a causa de nódulos hepáticos? Existem várias causas para nódulos hepáticos, né? A grande maioria dos nódulos hepáticos são benignos, né? Uma boa parte desses nódulos são hemangiomas, que são nódulos hepáticos benignos, talvez os mais comuns que a gente tem. Existem outros nódulos que são hiperplasias nodulares focais, que são outros tipos de nódulo que têm uma característica específica nos exames de imagem, que a gente chama de cicatriz central, que também são nódulos benignos, né? Existem vários tipos de nódulo, mas no geral, os que a gente costuma acompanhar mais de perto, dos benignos eu estou falando, são os adenomas, né? Que são nódulos que, dependendo do tamanho, dependendo do crescimento, podem levar a algum quadro de tumor lá na frente. E existem nódulos no fígado que podem ser malignos também, que podem ser tumores, que podem ter surgido no fígado, principalmente em pacientes com cirrose, né? Principalmente, não exclusivamente, né? E também em pacientes que têm, às vezes, tumores em outros lugares. Né? Mas isso é a minoria, né? A grande maioria dos nódulos no fígado, para pacientes que não têm outros problemas, outras comorbidades, no geral são nódulos benignos. Ah, perfeito. Ó, a Vanilda aqui perguntou sobre o suplemento, se pode prejudicar o fígado. Aí eu imagino que ela esteja perguntando desses whey proteins, se ou não, não sei. No geral, sim, existem vários tipos de suplementação, né? Existem alguns que são muito perigosos para o fígado, né? Eu costumo falar que muitas formulações americanas, às vezes são meio... Nos Estados Unidos, no geral, o FDA ele libera o uso de muitas coisas que aqui no Brasil não são muito liberadas, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os componentes dentro dos suplementos. No geral, os componentes proteicos isolados, os whey proteins isolados, só de proteína, no geral, eles não costumam causar alteração hepática. Mas existem outros suplementos que podem causar, né, que têm substâncias tóxicas para o fígado. Os anabolizantes são extremamente perigosos para o fígado, né? Eu tenho vários pacientes que foram submetidos a transplante hepático pelo uso de anabolizante, né, que perderam a funcionalidade do fígado deles por causa do uso de anabolizante. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliado cada formulação, caso a caso, né? E aí a gente vê se o paciente pode ou não utilizar. Ah, entendi. Ó, uma pergunta aqui, ó. Eu acho que os remédios para tiroide se prejudica o fígado, né? Não, não. Os medicamentos para tireoide, assim, os medicamentos para hipotiroidismo, que são os mais comuns, a levotiroxina, não. Existem alguns medicamentos para hipertiroidismo, que é para hiperfuncionamento da tireoide, né, que não é tão frequente quanto os quadros de hipotiroidismo. Alguns deles podem alterar a zingentosa. Alguns desses podem estar, né? Então, não a reposição hormonal, mas alguns medicamentos, como o Tapazol, por exemplo, que é um medicamento para hipertiroidismo, podem alterar sim o fígado e podem dar hepatite medicamentosa. Ó, aqui, ó, não pode deixar de pegar aqui a Fátima te elogiando aqui, ó. Estou gostando muito dos seus ensinamentos. Obrigado, E, obrigado, Paty. e tem muita gente aqui elogiando também, e eu também adoro aqui as suas aulas. Obrigado, obrigado, agradeço. Ó, a Milena perguntou aqui, doutor, a pessoa pode sentir sede em excesso? O excesso de sede pode ser problema no fígado? No geral, não,
né? No geral, não costuma ter relação com o fígado. O excesso de sede muitas vezes está relacionado com diabetes ou com algumas outras doenças metabólicas, né? Só que é o que eu falo, né? No geral, a doença do fígado, a esteatose, o paciente que tem esteatose, no geral, ele tem várias outras doenças, né? Então, sendo um paciente com diabetes, por exemplo, descompensado, ele pode vir a ter um quadro de sede excessivo, né? Então, a gordura no fígado especificamente não, mas coisas que podem vir juntos, comorbidades, né? Existência de outras doenças junto podem gerar sede excessiva. Olha, aqui para a gente terminar, que a gente já bateu 50 minutos, passou voando, doutor Rodrigo. Obrigado. A questão de café, né? Tomo muito café. Isso pode prejudicar a gordura no fígado da femículos. Então, esse assunto é até um assunto bacana, né? Que tem alguns trabalhos, né, que falam que uma ingesta de café, né, em uma dose específica, pode até ser protetor para o fígado, né? Isso é engraçado, isso é uma coisa que a gente vem... são trabalhos que, assim, saíram e a gente fica sempre questionando, né? Mas sempre vem em todos os congressos e tudo, que o café, por causa da cafeína, né? Ele pode ter um mecanismo de antioxidação hepática, ele pode ser, inclusive, protetor para o fígado. O Olha, café, em excesso, ele é problema para estômago, outras coisas, né? Que a cafeína pode lesar o estômago e tal. Mas para o fígado, no geral, ele pode até ser benéfico. olha, muito interessante. Aqui tá lotando de perguntas, mas é melhor a gente encerrar para garantir a live salva. E aí a gente continua semana que vem, se você quiser. Vai Claro, ser um claro, prazer para todo mundo aqui. claro, claro. Então, só agradecer o pessoal aí que assistiu, tá? Espero que possa ter ajudado em alguma coisa. Se precisarem de novos esclarecimentos, eu vou estar aí disponível. E agradecer ao Rodrigo mais uma vez pela oportunidade de conversar um pouco com vocês e pela qualidade das entrevistas que estão sendo feitas aí, estamos gostando bastante. Eu virei um telespectador número 1 também. Olha, muito obrigado, doutor Rodrigo. Bom, E aqui o pessoal também, como eu disse, ama as suas lives, as suas aulas, é perfeito, sempre. Então, até semana que vem, então. até agradeço todo mundo e bom descanso para os que ficam aí. Tá ótimo. Até Tchau, mais, boa tchau. noite, tchau, tchau. Boa noite.